No programa de hoje, vamos conversar com o senador pelo PSDB do Estado do Maranhão, Roberto Rocha. Senador, seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado. É um prazer estar aqui com você. Prazer tê-lo conosco, senador. Eu inicio a nossa entrevista conversando um pouquinho a respeito do cenário político nacional, né? Como é que o senhor tem avaliado a atual conjuntura política? Bom, nós temos um país hoje muito dividido, né? Com uma bipolarização bem clara. Sempre tivemos isso, em verdade, nos últimos anos, talvez nas últimas décadas. Sempre foi PT e PSDB, ou PSDB e PT. Agora nós temos uma bipolarização entre, eu gosto de chamar azul e vermelho. Eu não gosto de chamar lulismo, bolsonarismo, esquerda, direita. Eu só gosto de discutir esquerda e direita quando é no campo democrático. Não dá para discutir esquerda quando se trata de Cuba, da Venezuela. Não dá. Também não dá para discutir direita se não for no campo democrático. Então, eu prefiro fazer a diferença dos campos políticos entre o vermelho e o azul. Hoje... Mas não há uma posição clara, senador, quando a gente pensa no conceito mesmo de direita e esquerda, né, que Bolsonaro está da direita para a extrema direita e o presidente Lula está do centro para a esquerda, e ainda com diálogos até com o pessoal, as pessoas mais à extrema esquerda também? Mas é exatamente isso. Que eu estou dizendo que eu não gosto de chamar esquerda e direita, porque eu acho que isso é uma coisa muito superada, entendeu? Eu acho que a gente está discutindo aí, principalmente, aquilo que diz respeito ao executivo, não é do legislativo. Se for no legislativo, que normalmente defende partes, parcelas, segmentos, sobretudo quando é a Câmara dos Deputados, até mesmo o Senado, que é do legislativo, embora majoritário, eu compreendo que se discuta ideologia. Mas quando se atravessa para o outro lado da avenida, que se trata do executivo é para executar. Não é para ficar falando. Executivo não é para fazer conselhos consultivos. Executivo é para poder executar, o nome diz. Então, eu prefiro achar que um bom governo é aquele que faz a gestão técnica empresarial voltada para resultados, que tenha objetivos claros e definidos, que tenha como meta o bem comum. Agora, é como uma empresa. Qual a diferença? A empresa pública e a empresa privada, ambos têm objetivos, que é dar lucro. A diferença, e o lucro é para dividir entre os sócios. A diferença é que o lucro de uma empresa privada, ele é definido. Às vezes até anônimo, mas é definido. Mas o lucro de uma empresa pública é o povo. E os sócios é o povo, e o lucro é exatamente o bem comum. Mais saúde, mais educação, mais segurança. E você tem que minimizar custo para maximizar lucro, ou seja, você tem que gastar menos para poder oferecer mais serviços públicos. Então, me pergunte, qual que é a ideologia da Apple, ou da Microsoft, ou do Pão de Açúcar, ou da Casa Bahia, ou da Band, ou da Record? Não tem que ter ideologia. O que tem, nesse caso, vermelho e azul, é vermelho, prejuízo, passivo, e azul é lucro, é ativo. Então, eu prefiro não discutir ideologia na gestão. Até porque, Robson, ninguém se elege para o executivo pelo seu próprio partido. Até mesmo o presidente da República, sentado na cadeira, para ser reeleito, ele precisa de ter uma coligação. Ora, então veja, se você não se elege pelo seu próprio partido e você precisa da coligação para ter metade mais um, ainda assim não é dado direito ao eleito governar para metade mais um, ou seja, para a coligação, quanto mais para um partido.
ele tem que governar para todos, para os que votaram e para os que não votaram nele. Assim compreendo. Isso é muito diferente do legislativo, muito diferente do legislativo. Então, eu volto a dizer, eu prefiro que na gestão pública, na área do executivo, a gente pelo menos a gente tem um processo de desideologização, porque essa interdição ideológica tem atrapalhado muito a vida do povo brasileiro. Eu acho, senador, fazendo um contraponto ao seu pensamento, ao seu raciocínio, que, na verdade, não se abre mão, né? Todo mundo tem a sua ideologia, né? Cada cidadão, cada ator individual ou coletivo, né? Cada partido tem a sua ideologia, como cada governo tem a sua posição também. E penso que, mesmo pensando-se no poder executivo, o poder executivo não pode simplesmente executar sem ouvir, sem escutar, sem dialogar, sem falar, né? Ou seja, sem estar atento ao parlamento, é o que dizem as ruas também, sem ouvir a população. Né? Apenas um contraponto, mas respeitando a opinião do senador. Senador, e no meio desse Sim. Observe, eu não compreendi a sua posição como sendo um contraponto. Eu compreendi como sendo um reforço ao que disse. Quando eu falo que o executivo é para executar, claro que não é o executivo sozinho. Os poderes eles são independentes e harmônicos entre si. É óbvio que quem é do executivo é eleito pelo voto direto. Aliás, dos 3 poderes, o único que não é eleito pelo voto direto, democrático, é o judiciário. Por quê? Porque ele é um poder contra-majoritário. Ele tem que decidir a favor de minorias. Já o legislativo e o executivo têm que decidir necessariamente em favor das maiorias que o elegeram. Então, a diferença é essa. O que eu estou dizendo é que o executivo, ele não pode, seja municipal, estadual, federal, seja no Brasil, em qualquer lugar do mundo, ele não pode ficar preso a interdições ideológicas, às vezes de séculos passados. Nós temos que olhar para frente e ver que o mundo está num processo de transformação. O mundo de hoje, com 7, quase 8 bilhões de pessoas, não é o mundo do início do século passado, que tinha 1 bilhão de pessoas. Eu quero dizer, é isso. Ou seja, quando eu falo que o governo tem que ter um gerenciamento técnico empresarial, é que a gente tem que minimizar custo, diminuir o gasto público. Se você pode ter 20 secretarias, por que você vai ter 50 secretarias ou 40? É isso que eu estou falando. Se você tem que ter na tua empresa, se a Band precisar contratar 2 motoristas, vai contratar 2 motoristas e vai pagar bem o motorista. Mas se é público, vai contratar 20 e não vai pagar bem. Quer dizer, por que tem que ser assim? O motorista do poder público ele tem que ganhar o equivalente do que ganha no privado. A diferença é que o privado contrata 2 se precisar. E, normalmente, o público não, contrata muitos. É só essa a diferença. E eu quero dizer que nós estamos plenamente de acordo no principal. Senador, e com relação ao plano local, olhando para o seu estado, o estado do Maranhão, o senhor está chegando ao final do seu mandato como senador pelo PSDB, no estado do Maranhão, mas me parece que há chance de que o senhor dispute ou a reeleição ou mesmo o governo do estado do Maranhão. Não enfrentará, se for o caso, o governador Flávio Dino, que tem outros planos e já passou por esse momento de reeleição também. Então, o que é que o senhor imagina em relação ao seu destino no plano local? Como é que o senhor está pretendendo organizar-se em relação a essas metas? Olha, eu tenho 3 planos, 3 possibilidades. Uma, disputar o mandato de senador, que acho que tem sido útil para o Brasil e muito especialmente para o meu Brasil, que é o Maranhão. Não tenho nenhuma preocupação com quem eu vou concorrer. Acho que o jogo é assim, você pode ganhar ou perder. E quando você perde uma eleição, isso não é definitivo. Definitivo é você perder o conceito. E eu tenho um conceito que é reconhecido pelo povo brasileiro, muito especialmente pelo povo maranhense, de ser um político que começou e até hoje tem as mãos limpas. E tenho como único e exclusivo beneficiário o povo, que é a essência do meu trabalho. Então, eu não tenho nenhuma preocupação de concorrer com este ou com aquele.
A questão é, uma candidatura de senador em qualquer lugar do Brasil, especialmente no Nordeste, particularmente do Maranhão, ela depende muito, ela está na conjuntura da eleição de governador, que também está na conjuntura da eleição de presidente. É uma espécie de 3 em 1. E no Maranhão, que é, assim, vamos chamar o estado mais vermelho do Brasil, infelizmente, porque é o mais pobre, o Maranhão tem a conjuntura do lado dos meus adversários com o governo do estado. Então, quem disputa o governo do Maranhão disputa contra o governo do Maranhão. Não é contra o governador só. Então, o governador, se ele sai para ser candidato ao Senado, ele tem, na sua conjuntura de senador, candidato, o governo do estado. E na de presidente, o presidente Lula. Convenhamos, é um jogo meio que desigual. No entanto, é preciso considerar essa circunstância para tomar decisão. Uma eleição, uma candidatura majoritária não é ato de vontade, ela é fruto de uma circunstância, da conjuntura. Eu estou analisando a conjuntura. O que está acontecendo atualmente é que, do lado dos vermelhos, está tendo um racha entre o governador que está, ou que poderá sair para dar lugar ao vice, que deverá ser candidato, se sair, e o atual senador eleito do lado deles, que é o senador Everton. Isso é um racha. Everton Se Rocha. tiver se tiver uma candidatura do lado do azul, competitiva, que tenha condições de mobilidade, de logística, de fazer campanha, porque o Maranhão não é um estado como, com todo respeito, como Amapá, Roraima, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte. O Maranhão é muito grande. O Maranhão é maior que o estado de São Paulo, maior que a Itália. O Amapá tem 16 municípios, em 2 tem 90% da população. Roraima tem 15%. Então, como é que compara? Alagoas, Sergipe, só o município de Balsas, no Maranhão, é mais da metade do tamanho de Sergipe ou de Alagoas. Então, nós estamos falando de um estado gigantesco, com uma população de quase 8 milhões de pessoas, e que, infelizmente, tem a população mais pobre do Brasil e a maior população rural do Brasil. Então, nós estamos numa circunstância que é muito dependente dos políticos. No Maranhão, historicamente, o poder não emana do povo, emana dos políticos locais. E quem controla eles, na maioria dos casos, é o palácio do governo. Daí a razão pela disputa pelo palácio. Quem está com o palácio na mão? Eu acho que o lugar no Brasil que mais se usa a máquina pública escancaradamente é no Nordeste e muito particularmente no Maranhão. Muito particularmente no Maranhão. Então, a gente tem que observar tudo isso para poder tomar uma decisão. Se configura esse quadro de uma candidatura que tem perspectiva de 2 turnos, de uma eleição com perspectiva de 2 turnos, eu poderei disputar a eleição de governador, certo de que teremos chances de ocupar uma vaga no segundo turno, porque não conheço canto nenhum do Brasil. Nesse caso, senador, o senhor colocasse alinhado com o presidente da República, Jair Bolsonaro? Óbvio. Quando eu digo azul, é óbvio que está o Bolsonaro. Quando eu digo vermelho, é óbvio que está o Lula. Então, o senhor não diria que há uma paridade nesse aspecto, já que o senhor falou que, em disputando o governo do Estado, o senhor disputa com o candidato a governador e com a máquina do governo, mas, nesse caso, o senhor disputando teria ao seu favor também a máquina do governo federal? Não, eu diria a você até o seguinte, olha, se você for fazer uma leitura, não precisa fazer de lupa, não. A olhos nus. Você vai ver que no Maranhão, talvez, e outros estados do Nordeste, você tem uma situação até um tanto quanto esdrúxula, em que tem o Bolsonaro, de um lado, não tenho dúvida, é meu aliado, etc, 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 mas o governo Bolsonaro, na grande maioria dos casos, do lado do adversário. Por quê? O Maranhão tem 18 deputados federais. O Piauí tem 10. E desses 18 deputados federais, cada um é de um partido. E aí esses partidos, via de regra, estão aqui na base do governo federal. Esses partidos, esses deputados, levam as coisas lá para o Maranhão. Cargos, favores, etc. Do governo federal. Para quem? Para os adversários do presidente Bolsonaro. Entendeu? Ora, eu estou reclamando? Não.
Eu sou político. Eu sei o que o presidente, seja ele o Bolsonaro, seja ele o Robson, o Roberto, seja ele o Fernando Henrique, o Lula, a Dilma, o Michel Temer, ele precisa dos votos dos deputados para aprovar matérias importantes. Então, é natural que eu tenha essa compreensão. Claro que isso tem uma data, né? Tem um deadline. Quando é que o governo vai precisar de votos no Congresso? Até março, até Então, o abril, senhor, até em maio? sendo Sei. candidato ao governo pelo Maranhão, o senhor não teria nenhum tipo de apoio do governo federal, nem do próprio presidente? Eu não estou dizendo isso. Eu acho que eu não estou conseguindo me fazer entender. Eu estou dizendo o seguinte, que o Bolsonaro no Maranhão claramente é adversário, mais que adversário. Ele é muito mais hostil ao governador e o governador a ele do que eu. Isso é claro que não se mistura. O que eu estou te dizendo é que por uma necessidade de gestão, os interesses se misturam. Então é comum você ver no Maranhão um deputado que é da base do governador ou do senador Everton, está aqui em Brasília. E eles levam vantagens disso. Ou seja, o próprio governo Bolsonaro, muitas vezes, dá munição para os adversários dele atirarem nele, Bolsonaro. Mas tem uma hora na campanha que vai juntar uma coisa com a outra, ou seja, o que é o Bolsonaro vai ter que juntar com o governo Bolsonaro. Tá? Senador, e no seu caso específico, o senhor avalia que é mais fácil, em meados de março, que nós estamos conversando, disputar de fato o governo do Estado ou partir para uma reeleição como senador? Ou uma terceira opção, como o senhor falou? Qual terceira? O senhor falou que existem três alternativas, ou o governo do Estado, ou o Senado, ou não sei qual seria a outra. O senhor falou A na entrevista. terceira é não disputar nada. A terceira é não disputar nada. Só há uma possibilidade, de eleição majoritária, preferencialmente, da minha parte, senador. Mas cada dia eu me convenço que isso não tem, não guarda, a conjuntura conspira contra, porque eu não tenho no meu campo político um candidato a governador competitivo, que possa conduzir uma campanha, que possa ter chance de ir até o segundo turno, pelo menos. Eu não tenho até agora no meu campo azul, compreende? Então, eu não posso me misturar com o vermelho, porque senão eu perco os votos do azul e nem ganho dos vermelhos. É uma questão que está clara. No Maranhão não tem terceira via. Ou é Chico ou é Francisco. Ou é língua ou beiço. Não tem esse negócio. Se o Brasil está assim, se o Brasil está assim, você viu ontem o presidente do Congresso Nacional, que é um senador bom, bem colocado, do estado como Minas Gerais, nascido do Rondônia, do norte. Ele não consegue avançar, dada essa radicalidade política, essa radicalização política, essa beligerância, essa belicosidade política, que termina sendo conveniente para o azul e o vermelho. O representante do azul, que é o presidente, e o representante vermelho, que é o Lula. Eu não sei, eu tenho para mim que, como a gente tem já uma quase unanimidade aí, de que a diferença entre ambos está diminuindo, e ela já está em um dígito, seja 8%, seja 9%, eu penso que até o meio do ano, até as convenções, o Bolsonaro ou já passou ou está empatado com o Lula. Nesse caso, eu nem tenho certeza se o Lula será candidato. Mas esse é um exercício de futurologia que não me cabe fazer. Estou só dialogando com a realidade. Uma realidade mais Porque otimista ou mais realista, senador? está diminuindo ou não está a diferença? Tem que Você avaliar. concorda que... Sim, em parte, sim. Tem que avaliar diversas pesquisas e postura, né? Mas, considerando de uma maneira muito otimista esse ritmo que o senhor está colocando, né? É uma visão otimista, não sei se tão realista, né? Bom, então é o seguinte, você está vendo uma curva ascendente do Bolsonaro e a diferença entre eles diminuindo. Mas isso qualquer adversário do Lula admite. Na verdade, se o senhor imaginar o tabuleiro político, os candidatos que estão colocados, na prática, e é por isso que, entre aspas, se polariza, o que é que nós temos, senador? Nós temos, de um lado, o ex-presidente Lula e uma candidatura que seria um pouco mais parecida com a dele do ponto de vista do eleitorado, de proposta, seria do Ciro Gomes. Então, há uma tendência que, em não havendo viabilidade de Ciro Gomes, esses votos migrem para o lado do ex-presidente Lula. De outra parte, você tem a candidatura colocada, possivelmente colocada de Jair Bolsonaro para disputar
a reeleição. Aí você tem candidatos como pré-candidatos como Sérgio Moro, a tentativa do próprio Eduardo Leite e tantos outros que estão tentando se posicionar. Mas, na verdade, na prática, do ponto de vista do discurso e da forma de se comportar, são muito parecidos com o próprio Jair Bolsonaro. E, nesse caso, a tendência é que esses votos migrem para ele diante da inviabilidade dos outros candidatos. E aí, o que eu pergunto, o senhor não acha que é natural essa arrumação do quadro nesse momento? Eu acho o seguinte, olha, cada partido tem o direito de buscar lançar o seu candidato para discutir as suas propostas, as suas ideias. Tal. O segundo turno existe exatamente para isso. Para, no segundo turno, você discutir menos os candidatos e mais o Estado, ou o município, ou a União. Por quê? Porque no segundo turno desaparece a figura dos candidatos a deputado, que são grandes intermediários no processo, do senador. O segundo turno é muito curto, então o próprio governo tem pouca influência, porque não dá mais tempo de fazer convênio, contratos, etc, etc, etc. É um mano a mano. Tudo é outra eleição. E vence quem representar melhor os interesses públicos. Aí o poder emana mais do povo do que dos políticos. Ok. O que eu estou dizendo a você é bem claramente o seguinte. No caso do Jair Bolsonaro, ele tem, além do poder, tem aquilo que mais agrega do que o poder, que é a expectativa de poder. Porque ele pode ser candidato à reeleição. Cada vez que diminui a diferença, mais aumenta a expectativa de poder. Então, ele vai para quê? Para uma reeleição. Reeleição é diferente de eleição. Eleição, o eleitor julga mais o candidato, ou o candidato 100%. Até porque não tem o que julgar além disso. A reeleição, quem é mais julgado não é o candidato, é a gestão. Então, se você observar bem, no Brasil atual tem o Bolsonaro é uma coisa, a gestão Bolsonaro, o governo Bolsonaro é outra. E, muitas vezes, um concorre com o outro. Muitas vezes, um confunde com o outro, é verdade? Você vê que o próprio porta-voz do governo Bolsonaro, às vezes, é o... Isso não atrapalha a corrida, senador, do ponto de vista político? Claro que não, amigo. Se vai ser julgada a gestão, é só ver os resultados da gestão. Você está em duas guerras aí. Uma pandemia, que é uma guerra mundial, e essa outra guerra. E os resultados da gestão estão aí. Por exemplo, cria a CPI. Por causa de quê? Do Covid. Por causa do Bolsonaro. O que ele fala. Tá, mas a CPI não pode apurar o que o Bolsonaro fala. A CPI tem que apurar o que o governo faz. Ou deixa de fazer. Na verdade, é as duas coisas, senador, porque a palavra do governante ela tem um poder, né? Ela tem um poder, ela induz comportamentos, sobretudo numa área tão delicada como a área da saúde. Tá bom. E isso conduziu por um rumo, tá bem, eu estou falando de uma CPI, que é um inquérito. No relatório, vai botar o quê do que o presidente falou? Qual é o ato praticado para apontar um crime? Diga aí. Então, não é o ato, é o fato. Qual é o fato do governo Bolsonaro? É que no mundo, talvez tenha sido o país que melhor fez a gestão da pandemia. Tanto que o relatório da CPI foi para onde? Bom, mas essa é uma discussão ideológica que eu estou percebendo e eu não quero entrar nela. Eu acho que, como está muito radicalizado, está muito dividido. Senador, eu gostaria que o senhor me falasse um pouco sobre esse projeto de lei na área da reforma tributária, né? No que diz respeito à iniciativa de sua parte sobre essa PEC 110. Olha, você fala de um tema interessante. Nossa proposta da reforma tributária ampla na base de consumo, ela altera radicalmente o sistema atual e transforma o sistema num sistema simples, unificando os impostos federais na CBS, que é unificando o PIS e o COFINS. A gente acaba com o IPI. IPI. Vem cá, me diga uma coisa. Por que não tem IPA da agricultura? Por que não tem IPS do serviço? Tem que ter só da indústria. Aí você massacra a indústria, porque é Fiesp e tal, CNI, aí você atira no graúdo. Aí a indústria do Brasil foi para a China, foi para o Paraguai.
Mas Quem que perdeu? o senhor concorda que nessa proposta é importante diminuir ou retirar esse imposto na produção industrial e no consumo, mas colocar nos lucros e aumentar nos lucros e dividendos das empresas? Sim, companheiro. Essa discussão é uma discussão que está na reforma do imposto de renda, entendeu? Na reforma do imposto de renda. Você tem que entender que há um pressuposto na discussão de uma reforma tributária. Há um, não, há alguns. Um deles é que não pode aumentar a carga tributária, que já é elevada demais. Mas também não pode diminuir. Por quê? Porque ninguém abre mão de receita. Está todo mundo no limite. Então, você diz, a carga tributária do Brasil é a maior do mundo? Não. A da Alemanha é maior. A da Inglaterra é maior. E a Sucede que questão é lá... onde e como se tributa, né? Esse é que é o grande problema, A né? questão básica é que lá eles cobram do cidadão, das pessoas físicas e jurídicas, até mais do que cobra aqui, mas tem uma devolução na forma de serviço. Saúde, educação, segurança, etc. Aqui cobra muito e não tem a devolução na forma de serviço. Por quê? Porque o dinheiro está no meio, está no gasto público. Quando, em vez de contratador motorista comprar 20, contrata 20, está aí o dinheiro do cidadão que não tem nada. É essa que é a discussão. Essa que é a questão. Então, a gente está propondo uma reforma onde os mais pobres são os que mais se beneficiam. Quem é que mais paga imposto no Brasil? Alguém vai dizer, os empresários. Não, empresário não paga imposto. Nós somos empresários. Na hora que aumenta o imposto, imediatamente vai para o preço. Ou não? Claro que vai para o preço. Tem itens que é mais fácil ir para o preço. Por exemplo, energia, petróleo, telecomunicações. Mas na hora que aumenta o imposto do carro, vai para o preço do carro. Mas vem cá, e na hora que baixa o imposto, como agora baixou até 25% do IPI, também tem que ir para o preço. Baixar o preço do carro. É o que nós estamos exigindo. Compreende? Quer Muitas dizer, vezes na não hora que vai. a gente... muitas vezes não vai. O que a gente quer? A gente quer simplificar, tornar o sistema digital, eletrônico, e aí quem é de má fé vai dizer que a CPMF tem nada a ver com isso, nada a ver com isso. Nós temos um sistema bancário, um dos mais modernos do mundo, se não o mais moderno. Isso é legado da inflação. Há muito tempo no Brasil, você deposita no Oiapoque e recebe no Chuí. Então, é óbvio que a gente não tira proveito disso. Por quê? Porque a gente está tratando a coisa como se tivesse todo mundo trabalhando só com dinheiro em espécie. Isso não existe mais. Nós temos que rastrear o dinheiro. Na hora que a gente fizer isso, sistema simplificado, sistema moderno, desonerado, um sistema tecnológico, você vai inverter. Hoje você tem poucos pagando muito. Você vai ter, então, muitos, se não todos, pagando pouco ao longo do tempo. Vai diminuindo a carga tributária. Na hora que você cria um imposto, você está aumentando a carga tributária. Seja ele lucros de dividendo, seja o IS, que é o imposto seletivo, que não tem função arrecadatória, é um imposto extra fiscal, mas é o que nós vamos fazer para substituir o IPI, entendeu? Então, essa é uma engenharia muito complicada, muito complexa, que você mexe aqui, altera ali, aí você vai fazendo, entendeu? Então, talvez essa coisa tenha ido tão longe, Robson, conosco, nunca chegou a esse ponto onde a gente tenha, na mesma mesa, sentado e apoiando a nossa proposta, o governo federal, os governos estaduais, todos, nunca, nem sequer sentavam todos os governos estaduais. Nós estamos tirando da origem para o destino. Você é da onde? Você está falando da onde agora? Você. Estou de Natal, mas estou gravando em São Paulo. Tá. Então você é de Natal, eu sou do Maranhão, por exemplo. Aí a gente vai lá num posto de combustível, lá no interior do Rio Grande do Norte, ou do Maranhão, ou da Paraíba, a gente abastece o carro. Aí tem lá uma taxa de serviço que é a operadora do cartão de crédito, certo? Lá no município do interior, bem pobrezinho. Quem é que vai receber esse ISS? Lá no interior do Rio Grande do Norte. É São Paulo, é justo? Não é. O que é isso? Mas assim é uma geladeira, assim é um carro, assim é isso, é isso, é isso, é isso. A gente está tirando, então, da origem para o destino. Eu não sei te dizer de cabeça, eu posso dizer quanto é que o teu estado do Rio Grande do Norte vai ganhar com isso. Eu digo já. Eu sei o Maranhão, de cabeça. O Maranhão ganha mais de 4 bilhões por ano.
certamente o Rio Grande do Norte vai ganhar bastante também. Porque aquilo que o Potiguar é quem nasce no Rio Grande do Norte ou em Natal? No Rio Grande do Norte. Então, pronto. Aquilo que o Potiguar consome, ele vai pagar, ele vai receber. Eu tenho muitas... Está aqui, ó. Deixa eu te dizer bem aqui, ó. Rio Grande do Norte. Hein? Ele vai... Rio Grande do Norte, porque está bem pequenininha a letra aqui. Mas tudo bem, senador, eu compreendi, né, exatamente como é que é a proposta. Te mando já. O Rio Grande do Norte vai receber quase 1 bilhão por ano. Quase. E a chance de aprovação, senador? Porque se alguém ganha ou passa a receber o que é justo, há os que perdem mais também, de 1 como bilhão. São Paulo, por exemplo, né? 1 bilhão e 45 milhões. 1 bilhão e 45 milhões por ano. Significa o quê? Da origem para o destino. Mas isso tem prazo. Isso não é de um dia para a noite. Entendeu? Esse prazo era de 20 anos. Nós até ampliamos para 40, porque a Zona Franca de Manaus deu um coice, o município de São Paulo, confusão daqui, dali, a gente dobrou. Então, nos primeiros 20 anos, você vai transferir da origem para o destino só o excedente da arrecadação. Só o excedente da arrecadação. A partir do 20º ano é que vai todo. Então, isso é lento e gradual, porque você não pode transformar abacaxi e uva do dia para a noite. Entendeu? Então, eu acredito que essa é a última janela de oportunidade da nossa geração. Se a gente não aproveitar agora, esquece. São nossos netos que vão tratar desse negócio tributário. E aí nós estamos num processo de desenvolvimento onde o que falta no Brasil, que é dinheiro, sobra no mundo, que é dinheiro, a gente vai continuar com as portas fechadas para os investimentos. Porque não há quem tenha segurança jurídica, não há quem tenha previsibilidade no sistema atual brasileiro. Não existe. Eu converso muito com os empreendedores, as entidades, as empresas, todas, os segmentos. Recentemente teve comigo, por exemplo, aquela de pneu, aquele gordinho, como é o nome? Michelin. Aí na França, eu nem sabia que era na França, a França. Aí eles decidiram fazer uma fábrica de reciclagem de pneus, que virou um problema ambiental. Aí a orientação era fazer no Brasil, na América Latina, no Brasil. Essa fábrica está inaugurando, sabe aonde? No Chile. E o cara disse para mim, senador, é impossível investir no Brasil do jeito que está. Se a gente não mudar o sistema tributário, não tem cabimento, não tem por que ficar aqui. A gestão tributária no Brasil das empresas consome quase 2.000 horas por ano e custa quase 2% do PIB. Nós estamos falando de 150 a 200 bilhões de reais por ano. Se você for pegar uma empresa grande, como a Telefônica, por exemplo, ou o Boticário daqui do Brasil, você pergunta, vem cá, quantas pessoas tem na área de tecnologia, de inovação? Eles vão dizer 30, 20, sei lá. E na tributária, 300. No Brasil, ninguém paga impostos certo. Ou paga demais, ou paga de menos, ou simplesmente não paga. Então, você vai acabar com a sonegação, você vai acabar com esse contencioso fiscal, que você pode declarar e não paga. Você vai para a justiça e joga para as calendas gregas. Você sabe por que um senador do Maranhão, no final de mandato, ele está tão empenhado nessa matéria tributária que não me rende nenhum voto no Maranhão? Por que não rende nenhum voto? Porque o cidadão brasileiro, via de regra, ele conhece o imposto direto. Qual é o imposto direto? É aquele que é declarado, que tem carnê. Por exemplo, imposto de renda, IPTU, IPVA. Você sabe quantos por cento do Maranhão declara imposto de renda? 5%. Claro, não tem renda. Não tem renda. IPVA e IPTU. Você sabia que no Maranhão o governador toma moto e carro aos montes de quem não paga IPTU, IPVA, pessoas pobres? Vem cá aí, alguém já viu ele tomar avião, jatinho, helicóptero ou iate? Não. Mas será tanta maldade no coração dele? Não. É que a legislação brasileira não cobra de quem tem jatinho, de quem tem iate, de quem tem helicóptero, mas cobra de quem tem uma moto para ganhar vida, um carro para ganhar vida. Mas na nossa proposta está lá, helicóptero, iate e avião. Minha família tem avião, tem barco.
Mas não é justo isso. Não é justo isso. Então, a gente está querendo legislar com os olhos dos que mais precisam. Se meu telefone tocar agora aqui, ou eu ligar, assim como o seu, vai ser de quê? WhatsApp. Ou não? WhatsApp. Certo. Qual é a carga tributária? 0. Sim, mas lá no interior do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Maranhão, não tem conectividade. Ele tem que usar pré-pago. Qual é a carga tributária? 50%. É justo. Ah, tá. Então eu vou levar meu filho no médico, vou fazer um tratamento, pago o médico. A secretária diz assim: você quer com nota ou sem nota? Eu digo com nota, R$ 3.000. Pum, 2.000. Aí no momento do imposto de renda, eu vou lá e declaro aquela nota e vou abater no imposto de renda essa despesa de saúde e educação. Você sabe quantos por cento dos brasileiros que abatem no imposto de renda, saúde e educação privada ganham acima de 35 salários mínimos, como eu, certamente como você? 75%. Ou seja, a gente não paga, a gente abate. Mas o pobre não tem saúde. Vai para a fila do SUS. E está correto isso? Essa é a questão. Aí a gente tem que fazer escolha na vida. Não dá mais para discutir, simplesmente chegar na hora e dizer que não é para votar, porque é ano pré-eleitoral, ou então é ano eleitoral. Vem cá, o Brasil tem eleição de 2 em 2 anos. Quando o ano não é pré-eleitoral, é porque ele é eleitoral. Então, quem usa esse argumento é porque não quer que mude o que está aí, o caos. Ah, mas falta legitimidade porque está em fim de mandato. Não, peraí, essa matéria não é do governo Bolsonaro. Essa matéria é do Senado, a origem é do Senado. Nem sequer vai para o Executivo sancionar, porque é uma PEC, ela nasce e morre e conclui no Congresso. Vota no Senado, vai para a Câmara, volta para cá e a gente promulga. Agora, se é do Senado, 81 senadores, quantos nem chegaram no meio do mandato ainda? 42, ou seja, 2/3. Eu que estou num terço. Então, por que um senador do Maranhão, que está no final do mandato, vai tratar de uma matéria que não dá voto? É porque eu tenho a clareza de que a melhor maneira de combater a pobreza é gerando riqueza. E eu não tenho dúvida que o impacto na vida dos brasileiros da reforma tributária vai ser igual ou maior do que o Plano Real. E principalmente em cima do mais pobre. Aí a gente, se não fizer agora, vai ficando pior cada dia. Você já parou para ver o comércio eletrônico? A gente está, cada dia, cada minuto, está aumentando. Você sabe qual é o maior varejista do Brasil hoje? Alguém diz assim, Riachuelo, Casa Bahia. Não, é um portal, é uma plataforma, é o Mercado Livre. Arrecadou 80 bi, igual o que arrecadaram os municípios de ISS. Você sabe qual é o restaurante maior do Brasil hoje? Não tem uma panela. Então, a gente não precisa mais sair, como até pouco tempo, para comprar um CD ou um DVD. Então, me explica, como é que tributa isso? Então, a gente aprova a PEC 110, que resolve todos esses problemas, ou então a gente finge que não está acontecendo nada e vai para Portugal, vai morar na Flórida, vai morar na Europa, como aqueles que são mais críticos fazem. Via de regra é vermelho, né? Vermelhão, vermelhão, vermelhudo e tal. Pô, peraí. Então, a gente precisa compreender isso. Eu não estou legislando para este ou para aquele. Não é para empresário, porque o empresário não paga imposto, quem paga é o contribuinte. A gente está legislando com os olhos dos que mais precisam, porque os que mais precisam é que são mais sacrificados com o sistema tributário atual, sobretudo da base consumo. Da base consumo. Muito bem, eu quero agradecer a participação do senador Roberto Rocha, senador do PSDB do Estado do Maranhão, no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo, senador, e eu deixo um momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham nesse momento. Muito obrigado, Robson. Eu agradeço aí o privilégio da gente ter essa troca de opiniões. Acho que a gente concorda em 90% ou mais daquilo que
foi colocado aqui, nossas ideias. Cumprimento o seu espaço, que é um espaço importante para poder gerar mais cidadania, cidadão. Nós precisamos fazer isso, fazer com que a gente olhe não apenas para o eleitor, para a próxima eleição, mas para a próxima geração, para o cidadão, entendeu? Independentemente dessa pauta dar ou não dar voto e tal, não tem problema. Então, eu encerro com essa reflexão de que na vida da gente não tem só mandato, não. Eleição, você ganha ou você perde. Isso não é definitivo. O que é definitivo? É o conceito. E eu deixo para você a mensagem de que tem tantos anos de mandato e que tem, graças a Deus, é o conceito cada vez mais crescente, especialmente no meu estado, que é o brasileiro que mais me conhece é o brasileiro do Maranhão. Mas mesmo aqueles que não são do Maranhão, são daqui do Senado, daqui de Brasília, já começam a entender que a política não pode estar todos os políticos na vala comum, porque quem ganha com isso são os maus políticos, quando você nivela por baixo. Eu tenho satisfação de participar do seu programa, debater algumas ideias e me coloco aqui à disposição para, em outra oportunidade, nesse espaço democrático, que é mais ou menos a nossa ágora grega, né? O espaço cidadão seu é mais ou menos a ágora grega, que discutia aí, só que a nossa ágora grega é virtual, remota. E eu me despeço de você, desejando muita sorte, sucesso e agradecendo o privilégio e a oportunidade da audiência. Obrigado, senador.